little flock from the cross to the throne, from death into... Profeta Isaías, capítulo 17. Se eu conseguir, eu vou palestrar nesta noite. Na escola dominical é fácil. O queira ou não queira, parece que já é natural, né? Ser uma palestra assim, como foi hoje de manhã. Agora, no culto do domingo à noite, a gente tem que forçar, porque já é natural, né? Aquelas mensagens, aquele trovão, né? E eu queria hoje que fosse uma chuvinha bem fina, assim, né? Isaías 17, versos 5 e 6. Porque será como o segador que colhe o trigo e com seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Amém. Deus abençoe a sua palavra linda. Os irmãos podem tomar seus assentos. Está bem, irmãos, vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Os últimos eleitos. Os últimos eleitos. Porque será como segador. Isso aqui é uma escritura profética. Tanto ela menciona a ruína de Damasco, como também o fim do mundo, os últimos dias. Você sabe que profecias, elas não têm uma ordem cronológica. O profeta Isaías profetizava coisas que iriam acontecer nos seus dias, como também profetizou coisas que iriam acontecer 720 anos depois da vinda do Messias. Ele profetizou lá atrás: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, quando eles ouviram a profecia do profeta Isaías, eles já começaram a pensar: vamos ver qual dessas mocinhas aqui que... E era uma profecia para 720 anos depois. No entanto, ele profetizou coisas para o seu dia. Então, nós temos sempre lembrar disso. Profecias não têm um tempo determinado para se cumprir. É Deus que determina. Amém. É Deus que determina. E ele disse também, eu citei Isaías 7, verso 14, mas ele também citou no capítulo 6, 16, né? Glória a Deus. Aliás, é 9, verso 6. Veja bem, ele profetizou lá, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse salário, então já nasceu, né? Então a profecia já se cumpriu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqueles que não entendem o que é a mensagem de um profeta, vocês vão lembrar agora, quando o irmão Brando estava pregando, ele falou sobre 1977, ia haver uma grande mudança e tudo. Aí muita gente parou de trabalhar, Jesus vai vir em 77. E sabe, muitos se escandalizaram, tropeçaram com a questão de 77. Muitos largaram emprego, abandonaram tudo. Não, Jesus vai vir agora em 77. Rasgaram até documentos que ele não vai precisar mais. Uma burrice. No entanto, os eleitos continuaram trabalhando. O irmão Brana disse assim: olha, trabalhe como se Jesus viesse hoje. Ele disse: trabalhe como se Jesus viesse daqui a 100 anos.
esteja preparado como se ele viesse hoje. Amém. É isso que precisamos fazer. Nós não vamos determinar, Senhor, tem que ser tal dia, tal ano. Então, o profeta profetizou: um menino nos nasceu. Todos pensaram: já nasceu, o Messias já veio. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele no presente está sobre os seus ombros, e o seu nome será, agora está no futuro, será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o que? Príncipe da Paz. Então, é uma escritura dentro de um versículo, irmão e irmã. Pode haver profecias para dois tempos diferentes. Esse caso aqui. Nós temos lá também, eu não pensava citar essas coisas, mas essas escrituras, mas aqui veja em São Mateus 17, verso 11, veja bem o que diz a palavra. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério, quer dizer, que é necessário que Elias venha primeiro? Veja. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja, por que Elias vem primeiro? Porque toda manifestação de Deus foi precedida por um profeta. Sempre foi assim. Toda vez, quando ele quis se manifestar para os antediluvianos, ele enviou Noé. Quando ele quis se manifestar com braço forte de juízo para os sodomitas, ele enviou os anjos ali. Sempre foi assim. Quando ele quis destruir aquele império antigo do Egito, ele mandou Moisés. Sempre tem um antecessor que antecede a vida dele. Na sua primeira vida veio João Batista, antecedendo a sua primeira vinda. Na sua segunda vinda agora veio Elias, que ele mandou, profeta para nós, para esses últimos dias. O que ele fez no princípio, ele continua fazendo e vai fazer até o final. Veja que antes do juízo final virá Elias e Moisés novamente à terra. Apocalipse capítulo 11. Agora, isso é língua estranha para pregadores denominacionais, é claro. Eles não sabem nada acerca disso. A Bíblia diz que Deus enviará as suas duas oliveiras, e eles confundem. Eles acham que é Elias e Enoque. Quando a Bíblia diz que um é aquele que cerrou os céus para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu, esse foi Elias. E o outro é aquele que chamou as pragas, esse foi Moisés, lá no Egito. Mas pode chegar em tudo, até qualquer pastor nacional vai falar: não, é Elias e Enoque. Eles não têm revelação. Mas porque Moisés morreu. Quem falou que Moisés morreu? Onde ele foi sepultado? Onde ficou seu corpo? A Bíblia diz que até o diabo procurou e não encontrou. Ele foi tido como morto para que as pessoas não ficassem por ali tentando. Não, acabou, vamos seguir, vocês têm que ir para a Terra Santa. Tanto ele estava tão vivo que lá no Monte da Transfiguração eles viram Elias e Moisés conversando com Jesus Cristo. Eles viram eles, mostrando que eles estão bem vivos e aguardando só aquela ordem para eles descerem, para pregarem para os judeus, de onde sairá os 144 mil, que são os remanescentes, né, que vão servir a noiva de Cristo no palácio real.
Glória a Deus. Eles são os servos, os eunucos que vão servir à noiva. É um tipo perfeito. O rei, quando os países, antigamente era assim, os que tem a monarquia. Então, quando o rei ia viajar, ele colocava um eunuco. O eunuco não podia se casar, então colocava ali para cuidar da rainha e fazer as coisas ali no palácio real. É assim que vai acontecer conosco. Deus vai enviá-los, vai salvá-los através da pregação de Elias e Moisés. E são eles, porque nós estaremos, eu preciso de um tempo só para isso, né? Um culto só para isso. Mas no arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo nos toma, a Bíblia diz que Ele manifestará nas nuvens, e Ele atrairá para si, Ele chamará os seus eleitos, os seus escolhidos, tanto os que estiverem vivos, quanto todos aqueles que já partiram através das eras, dos séculos, desde o princípio. Todos vão subir juntos, em corpos glorificados, não nesses corpos. E nós vamos ser levados, a Bíblia diz que é para as bodas do Cordeiro. 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. Quando a noiva de Cristo estiver subindo, Elias e Moisés, os dois estarão descendo. Por certo, vamos passar por eles em algum lugar. Vocês já estão indo para terminar a missão de vocês. Aleluia. Enquanto ao mesmo período que nós estaremos nas bodas do Cordeiro, eles estarão lá em Jerusalém pregando para os judeus. E dali então sairá os 144 mil. Os testemunhas de Jeová, com tanta minhoquinha na cabeça, não entende nada disso. Eles até falam uma coisa certa: a gente não vai, o lugar de habitação do Filho de Deus é aqui na terra. Sem dúvida alguma é aqui. Mas só que essa terra, para ser purificada, vai ter de ser tirada este povo da terra. Porque a Bíblia diz que ela será purificada com fogo. Como será purificada você estando aqui? Nós estando aqui. Para isso nós seremos tirados 3 anos e meio lá. Nesse período haverá grande tribulação. No mesmo período que Elias e Moisés estarão na terra. A Bíblia diz que vestidos de sacos e tudo, será uma veste que eu não sei que tipo de veste será essa. A Bíblia fala assim. Agora, terminando esse período, então haverá, porque irmã, muita gente cita a Escritura. Eu já vi pregadores dizendo: no arrebatamento vai cumprir o que a Bíblia diz, Deus separará os bodes das ovelhas. Não é arrebatamento, não. Arrebatamento é uma tomada de súbita, assim, é um rápido. É como alguém raptou uma pessoa. Então Jesus raptará sua noiva na terra. Amém. Aleluia. Agora é no juízo final, o grande julgamento do trono branco, que a Bíblia diz que todo olho o verá. No arrebatamento não é todo olho, não. A Bíblia diz que os que estão mortos sem Cristo seguirão dormindo no pó da terra. Mas nós, os que tivermos partido, seremos ressuscitados. E se estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então nós o veremos. O eleito o verá. Mas os demais não vão ver nesse tempo, não. Irmão, na verdade será uma grande multidão, considerando que subirão no arrebatamento os cristãos desde o Éden para cá, desde os primeiros crentes. Mas se tratando só de século 20, o irmão Brana é assustador. Segura aí na cadeira. Mas ele diz: numa cidade, como saíram do Egito 2 milhões de pessoas,
e entraram na terra prometida. Dos que saíram, 2 milhões, entraram na terra prometida 2 pessoas, Josué e Caleb. 2 homens, dos que saíram do Egito. 40 anos no deserto eles foram perecendo. É claro que foram nascendo durante 40 anos uma multidão de 2 milhões de pessoas. Imaginem quantos e quantos foram nascendo, que quando entraram na terra prometida tinha criança de 40 anos, tinha homens de 40 anos, mulheres, 38, 35, 30, até os dias da entrada. Mas dos que saíram, a Bíblia afirma, o profeta também faz essa afirmação, Elias, Josué e Caleb. Aí o profeta diz: como foi lá? Será que cidade que tem 2 milhões de habitantes vão subir no arrebatamento? Às vezes 2 pessoas. 2 pessoas. Assustou um pouquinho? Meu Deus, e agora? Irmão, eu não tenho que me preocupar quantos serão os que vão subir. O irmão Branda, eu tenho uma mensagem dele, e antes dele começar a pregar, ele começa a cantar, em inglês, claro, né? Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Se são 2, eu sou um dos tais. Isso é a minha convicção. Agora, isso não é uma regra também, que toda cidade com 2 milhões vão subir. Às vezes tem uma cidade com 2 milhões, vão subir 50, 100, 200. Outra, às vezes de 5 milhões, vai subir 2 pessoas. Tem países aí que não aceitam o evangelho de jeito nenhum, não crê de jeito nenhum, é muito fechado, é muito difícil. Então às vezes tem cidades lá que não tem cristãos. É muito relativo. Nós temos uma cidade aqui no interior de Goiás que a gente brincava quando a gente ia para lá naquele tempo, né? Leopoldo de Bulhões. Tem que prestar bem atenção, porque se você não prestar atenção, você passa da cidade e nem vê ela. É tão pequenininha. E ela mesmo, que a hora que a gente passava, opa, eu tenho que voltar, eu tenho que ir entrada. Pequenininha. A maioria trabalhava na roça, lá nas fazendas. E no entanto, a igreja da mensagem, na época do pastor Joaquim Vieira, lembra? Joaquim Vieira, eu gostava de ouvir ele pregar. Ele não tinha sabedoria não, ele pregava, ele era muito assim, aquele homem do mato mesmo, né? Lá da roça que Deus tomou. Não, vamos ver isso aqui agora mesmo. E aí ele ia pregar assim, ele falava assim: a gente prega, as pessoas não põem em prática, depois está tendo problema, não sei o quê. Aí ele falava assim: quem apanha na cabeça e não aprende é prego. A igreja tem que aprender. Eu gostava muito da maneira que ele pregava, né? Deus já o levou. 700 membros a igreja dele. Um tempo lá tinha 700 pessoas, a cidade não tinha nem 300 pessoas morando. Dentro da cidade não tinha 300, a igreja tinha 700. Como explicar isso? Como Deus chama tantos num lugar tão pequeno e às vezes outro lugar tão grande? É questão de eleição. Aí vocês vão entender eu mostrei aqui para vocês sobre as 2 linhagens, né? Que deu origem lá no Jardim do Éden. Lá do Éden veio então a linhagem de Deus, descendência de Sete, que Deus deu para Eva no lugar de Abel. E a outra semente, que é a semente de Caim, do maligno, que hoje está aí, a gente está convivendo com eles e tudo, e vamos com eles até o fim quando chegar ao fim, eles vão para um lado, nós vamos para o outro. Mas quando Deus vai separar os bodes das ovelhas, não é no arrebatamento, é lá no juízo final, é lá na frente, é depois das bodas do Cordeiro, que é a grande tribulação aqui na terra, é depois
que a terra foi purificada, né? Porque aí sim, a Bíblia diz que Deus, porque vencendo esse período do milênio, então o que vai acontecer? A terra passará por um processo de purificação total. Aí nós que subirmos, que estivermos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que nós desceremos. É só ver Apocalipse capítulo 21 e termina no capítulo 22, a nova Jerusalém descendo do céu. Amém. Aleluia. Eu, João, vi a nova Jerusalém que descia do céu ataviada, quer dizer, enfeitada, bonita, aleluia. É a igreja do Senhor que vai descer para habitar num novo céu e uma nova terra. Amém. Aleluia. Aí ninguém mais precisa estar derramando suor para sustentar a família. Não, nós vamos estar dentro de um palácio. Ei, glória a Deus. E esses que vão sair dentre os judeus, através da pregação de Elias e Moisés, esses 144 mil, é que vão colher do fruto da terra, vão trazer, irmãos, o que é isso? Eu estou com pressa de chegar. Aleluia. Mas vamos observar uma coisa, de acordo com a escritura que lemos, a gente fica empolgado, eu indo, né? Mas vamos aqui, olha, porque o fim será assim, como o segador que colhe o trigo e com seu braço ali ele cega as espigas, e será também o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão, isso aqui, olha, presta atenção, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. Fica ali 2, 3 azeitonas lá em cima que não caíram. Eles sacodem com eles têm não sei como é que chama aquilo, sacode, cai tudo ali dentro, né? Mas sempre fica alguns. O que o profeta Isaías, Deus usando o profeta Isaías, está nos dizendo, é que nós estamos vivendo um tempo, é o tempo dos rabiscos, é o tempo da colheita dos últimos grãos, aqueles que ficaram lá nos extremos, aqueles que ainda não chegaram, ainda não receberam a verdadeira palavra de Deus. Hoje, porque, irmãos, em 1971, quando a mensagem de Deus, a mensagem do profeta chegou até nós, chegou depois que o profeta havia partido, já fazia 6 anos. Foi quando a mensagem chegou no Brasil. E naquele tempo eram multidões. Lembram? Vocês se lembram? Era uma multidão de pessoas aceitando a mensagem, igrejas lotadas com seus pastores. Oh, que bênção! Viam todo mundo, o pastor entrava nas águas para receber o batismo verdadeiro, a igreja deles, todo mundo era assim. Quando nós batizamos, para a gente sentar, sempre gostei de sentar na frente, conseguimos uma vaga no quarto banco e almoçar aqui na igreja. Almoçava e já ia logo para a igreja para esperar o culto à noite. E olha que era uma igreja enorme. Por quê? Naquele tempo ainda não estava, vamos dizer assim, nós não estávamos vivendo isso aqui, essa escritura. Ainda era o começo do grande avivamento. Aí eram pastores do sul, do norte, do centro-oeste, do nordeste, sudeste, todo mundo ligava para Goiânia, né, o pastor Joaquim, manda obreiro para nós, nós ouvimos no rádio, nós todos aceitamos a mensagem. Aí o pastor de lá escrevia, eu vou entregar, eu não quero nem mais ser pastor, porque eu fui ver que eu estou ensinando tudo errado. Então foi um grande movimento no Brasil inteiro, a
Aí eram obreiros saindo de Goiânia, cruzando esse país para batizar igrejas com pastores e tudo para todo lado. Foi assim. Naquele começo, era o pastor Raul Rosa para um lado, pastor Isaías para outro, pastor Manuel Pontes, que já partiu agora recentemente lá de Curitiba, foi lá para Curitiba, batizou muita gente. O pastor andava com a mochila nas costas, oh meu Deus, Jonas Pimentel, e também, mas eu estou tentando lembrar o outro, oh meu Deus, Febrônio, pastor Febrônio, era direto, viajando, batizando um grupo ali, outro grupo ali, e naqueles dias, foi um alvoroço tão grande no Brasil inteiro, e aquilo pegou para outros países vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, aquela coisa, Bolívia, o povo aceitando a mensagem. Batismos, até 15 anos atrás, mais um pouco, as pessoas chegavam aqui no Pedregal para serem batizados. Era segunda, era terça, eu quero ser batizado, e tem que ser hoje que eu não vou poder voltar, e tá bom, vamos lá, eu batizava. Quantos aconteceu isso? É de noite, né? De noite, chamava os irmãos, vamos lá na igreja, tem um ouvinte aí que só tem tempo à noite, ele quer ser batizado, está vindo lá de Taquatinga, outro está vindo não sei de onde. Sobradinho, né? Lá de Sobradinho, aqueles irmãos lá. Então, mas cadê que é tanto de batismo hoje? Agora, três azeitonas lá na ponta, são os rabiscos. É um aqui, é outro ali. Porque a colheita já foi feita. A colheita já foi feita. Os que tinham de receber a mensagem já receberam. Agora é um ou outro, está ficando ainda para trás. A irmã Maria de Luz é uma azeitona que está lá na ponta. Então tem os segadores. A Bíblia diz que Deus preparou os segadores para ir lá e tirar aquela lá e trazer para o cesto, né? É assim hoje, irmãos. Tem gente que... quantos falaram, né? Daqui a pouco a igreja do pastor Dorival, mas não é assim mais não. Não está assim mais. Veja, na colheita de uma lavoura de milho, por exemplo, ficam algumas espigas para trás. É só ver a história de Ruth, né? Ela ia atrás lá colhendo aquelas espigas que os segadores deixaram para trás. São os eleitos que estão ainda para trás que têm que ser recolhidos, porque não haverá arrebatamento faltando um eleito dentre aqueles que Deus determinou, dentre aqueles que Deus elegeu. Não vai ficar um só para trás. Aleluia, glória a Deus, amém? Agora, o certo é, irmão e irmã, se há os rabiscos, esses pontuais assim, há também os segadores. Jesus ensinou isso. Uma escritura profética também, São Mateus capítulo 20, verso 1 a seguir. Ele fala daqueles obreiros, mas aí tem aqueles obreiros da hora 1/10, a última hora do trabalho. Foram contratados para juntar os restos que ficaram para trás. Jesus que falou isso, é só depois em casa ler. São Mateus capítulo 20. São os segadores da hora 1/10, são os trabalhadores que foram contratados para trabalhar 1 hora, é o final. Irmão, eu creio que nós estamos no final. Eu creio que eu sou um desses segadores da hora 1/10, agora recolhendo os últimos eleitos. Os últimos eleitos. Veja bem, não pode haver os rabiscos sem que haja os segadores da hora 1/10, sem que haja esses pregadores para pegar aquela última que estão ficando para trás. O irmão Brander, ele fala aqui na mensagem, olha, homem chamado por Deus, não tem parágrafo, é página
final da página 5 e iníciozinho da página 6, nós ouvimos a este clamor no rádio e em diferentes lugares, e vindo de corações sinceros. Eu falei muito no rádio também. Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. E de cartas de cristãos ao redor do mundo, nós ouvimos a esse clamor. O irmão Brana falando aqui, o que aconteceu no Brasil aconteceu nos Estados Unidos também. E isso faz algo ao seu coração. Isso é inspirador, é edificante, é vivificante para a alma ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. Amém. Não é, esse povo não estava clamando por um avivamento. O avivamento já houve. O profeta disse que eles estavam clamando por um reavivamento. Nós já tivemos um grande sacudida de Deus, agora é um reavivamento, é a busca pelos últimos. E Deus tem feito uma promessa: se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente e orar, então do céu eu ouvirei. E assim nós esta noite queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um reavivamento até que Ele tenha homem em condições para tomar isso. Vamos voltar. É o trabalhador da hora 1/10. Faltava 1 hora para encerrar o expediente, né? E aquele homem contratou aqueles trabalhadores para fazer aquela última catada assim. É o que os verdadeiros pregadores da mensagem estão sendo usados por Deus para fazer hoje. Nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos homem chamado por Deus, homem treinado por Deus, que não seja treinado ali nas escolas de teologia e de educação, mas rigoroso homem de fé, que Deus tenha educado na escola de seu treinamento rigoroso. Homem que não tenha medo de enfrentar o fogo, homem que tenha vindo à presença de Deus e conheça seu poder, e conheça sua onipotência, e conheça seu poder de cura. Alguns homens que sejam treinados para conhecerem o Deus vivo. É o tipo de homens que Deus escolhe. Está tudo bem treinados pela palavra, ainda que não tenha grande instrução, né? Não tenha muitas vezes escolaridade e assim por diante, não defendendo o analfabetismo, né? A ignorância, mas Deus toma quem Ele quer. E antes que nós possamos ter este reavivamento, Deus tem de chamar fora e treinar homens treinados por Deus para levar esta mensagem. E eles não se importam que a oposição seja, eles estão querendo ir para a fornalha de fogo, em derrota, ou para a cova dos leões, ou seja, onde for, eles estão prontos para ir. Porque eles têm estado na presença de Deus e sabem quem Ele é. Que isso seja para vitória ou para derrota, eles ainda permanecem os mesmos. Homens determinados, treinados por Deus. Esse é o tipo de treinamento que Deus faz ao homem. Aí você olha assim, olha que diferença desses homens das denominações, os líderes, né? Foram treinados dentro de 4 paredes por teólogos, por bacharéis em teologia, dos seus PhD e BHC, essas coisas. E é muito estranho pensar que Deus faz isso, que Deus treina seus homens assim, porém Ele faz.
O profeta disse: olha, Deus não chama, muito raro, homem inteligente. Paulo falou isso, né? Deus chama os loucos para confundir os sábios e entendidos. Veja, raramente um homem inteligente, educado, o intelectual, eles cumprem seu papel, eles são grandes homens, mas geralmente quando Deus quer o serviço feito, Ele obtém alguém que mal conhece seu abecedário. Glória! Que instrução, que escola Pedro estudou? Eu não sabia ler. Só uma pregação dele uma vez converteram 5.000 homens. 3.000 uma vez, 5.000 depois. Esquadrinha as Escrituras, olhe através das Escrituras. Homens que significavam algo para Deus, vejam, homens que significavam algo para Deus, não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas um desejo em seus corações de servirem a Deus. Glória a Deus. Ele obteve o lavrador, o pastor de ovelha, o pescador, o caçador, aqueles que viviam na natureza, para não dizer lá na roça, né? Naquela tranquilidade, quietude da natureza. Lá Deus podia falar-lhes, e a esses é quem Ele chamou. Claro, nós não estamos defendendo e nem propagando o não estudo, né? Não é isso, não. Todos estão estudando, vão em frente. Vão em frente. Se possível, se houver tempo, que se formem e assim por diante. Mas, e se eles verificarem que quando Ele confere um chamado a um grande intelectual, aquela pessoa finalmente retorna às suas concepções intelectuais. E pouco depois, quando se trata da operação do extraordinário, ele está demasiado atrapalhado com as pessoas do mundo para aceitar tal coisa. Olha que coisa tremenda isso aqui. Portanto, ele finalmente tem como resultado uma denominação. Veja bem, pessoas muito intelectuais, cheios dos seus PhD, como disse o profeta, cheio de letras. O apóstolo São Paulo, ele era um homem super ensinado, capacitado. Mas o que ele disse? Ele disse que ele teve que jogar no lixo tudo aquilo que ele aprendeu no melhor professor daquele tempo, que era Gamaliel. Ele jogou no lixo todo aquele ensinamento eclesiástico e assim por diante. Agora, você vai ver, o profeta disse assim: olha, e eu não tenho nada contra essa pessoa que desejasse fazer isso, deseja estudar e tudo, mas quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, Ele geralmente obtém um homem em quem Ele possa depositar sua confiança, e o unge, e o envia, e ele é destemido no trabalho. Esse é o tipo do homem de que nós necessitamos hoje. Não um homem culto e polido, mas homem que conheça a Deus no poder da sua ressurreição. Amém. Glória a Deus. Agora, quando uma pessoa tem instrução, tem estudado, e ele usa aquilo
um proveito, né, espiritual, graças a Deus. Porque você vê que a maneira com que Deus usou Paulo, Deus usa de acordo com a capacidade da pessoa. Paulo era instruído, então Deus usou ele com aquela capacidade. Pedro não era instruído, ele vivia desde que nasceu lá na beira do rio, pescando. Deus usou Pedro da maneira que ele era, na capacidade, no nível intelectual que ele tinha. É assim. Mas seja, Deus, guarde isso, Deus não está levantando homens para multidões, mas para os rabiscos, para a minoria. Guarde bem isso. Homens que querem fazer e acontecer, e cada um é uma competição. Lembra quando um lá em São Paulo construiu uma grande igreja? Eu fui lá, eu vi a igreja, entrei nela. E o que ele pregava no rádio, irmão Wagner, era assim, a igreja de 80 portas. A igreja tinha 80 portas. Claro, foi lá muitas vezes, né? Eu trabalhava de levar, a empresa de ônibus, né? Fazia aquelas excursões com o pessoal da igreja. 80 portas. É porque conta também a porta do banheiro, a porta da cozinha, mas só que mas era muito grande mesmo, enorme. De repente o outro, ele já fez aquilo porque um outro tinha construído uma grande igreja, Manuel de Melo, né? Mensagem desse também não adianta pôr na internet, né? As pessoas não. Então não tem problema se dar nome, não vai ser, né? Mas foi o Davi Miranda, 80 portas. Mas por que ele fez aquilo? Porque o Manuel de Melo tinha construído uma grande igreja em São Paulo, então ele queria que a igreja dele fosse maior. Depois vieram outros. Aí até que chegou aqui, mas antes disso passou ainda muitas coisas aí para trás. Passou muitas igrejas. Muitas, até chegar aqui. Agora, o grande templo de Salomão, cada um quer ser maior. Parece até que nós estamos vivendo de novo nos dias da Torre de Babel. Cada um quer fazer algo maior, mais elevado, né? E assim por diante. Porque os homens querem ser grandes. Quando você vê Jesus falando que não temas, pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. O reino de Deus não é para multidões, o reino de Deus não é para grandes, suntuosos templos, não. Quando a igreja reunia lá no princípio, era dentro das catacumbas, era em lugares, eram galpões velhos, eram lugares férteis muitas vezes, garagem de automóvel, onde a igreja se reunia, máquina de arroz, reuniam ali, e no entanto o poder de Deus caía. As pessoas eram atingidas pelo Espírito Santo. Havia mudança de vida, transformação. As pessoas davam testemunho pela rua por onde passavam, que eram verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos. Quanto mais igrejas, quanto mais as igrejas têm crescido, florescido, mais Deus tem se afastado delas. Isso é uma verdade incontestável. Quanto maior a igreja, mais formosa, mais famosa é a igreja, mais mundanismo está dentro dela. Verdade, glória a Deus. Você vê Filipe, lá em Samaria, Deus não levantou Filipe para salvar Samaria, não. Deus levantou ele foi, a Bíblia diz que ele foi um evangelista. Deus levantou Filipe para salvar a cidade e construir um grande templo.
foi para salvar o eunuco, lá na carruagem, na estrada. Salvaram um. Deus tem compromisso com um, isoladamente, individualmente, aqui e ali. Deus passa por cima. A Bíblia diz, nos dias de Jesus, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes daquele dia, veio a palavra do Senhor a João Batista lá no deserto. Lá no deserto. Será que as coisas mudaram? Nos dias de Elias, as igrejas naquele tempo se gabavam, irmão Marcial. Nós temos o rei, pertence à nossa igreja. O rei congrega conosco, nossa igreja é mais importante. E todo mundo ia naquela igreja, porque o rei ia lá. O rei ia lá. O rei, ele programava ali, chamava todos os profetas, os sacerdotes, os pastores daqueles dias, chamava para banquetear-se com ele. Iam todos para o palácio, todos, menos um, Elias não ia. Aleluia. Mas por que Elias não veio? Deus não me chamou para isso. Glória. Ele ficava lá pelas cavernas, para lá, isolado. Homens de Deus são mais isolados assim. Não fica muito misturado, não. É mais isolado. Você se isola para ter companheirismo com Deus. Fica muito misturado. Deus não pode. Deus não podia tratar, veja bem, com Abraão, ele misturado com as denominações, com as religiões. Por isso Deus ordenou: sai do meio deles e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí sim eu fartei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não receberia essa bênção de Jeová, do grande Deus, estando lá misturado. Ninguém pode ser abençoado por Deus, revelado por Deus, misturado. Hoje eu vou lá naquela denominação, eu vou assistir lá naquele. Aí Deus cruza os braços. Deus não pode fazer nada. Mas quando você separa deles, agora eu quero só a palavra, eu quero agora só a verdade, eu quero agora só o assim diz o Senhor. Então o eu sou vai manifestar-se a você com toda certeza. Glória a Deus. Deus indica um homem para cada lugar, para uma missão. Deus indica um homem. Na mensagem como fui com Moisés, como aconteceu hoje de manhã, talvez não vai dar para chegar até no fim não, por causa do tempo. Mas aqui no parágrafo 22, o profeta disse: olha, nós encontramos Moisés sendo chamado, depois de ser comissionado. Moisés falhou em sua comissão. Mas Deus chamou, ele falha. Ele falhou na sua comissão. E ao tentar fazer aquilo do modo que ele pensava que era melhor, esse é o problema. Deus dá a diretriz, Deus dá a direção, mas a pessoa, não, mas eu acho, eu penso, eu vou fazer dessa maneira. Não, você não tem que fazer nem da maneira que pastor Norivan falar, você tem que fazer da maneira que Deus falar. Amém. Da maneira que a palavra falar. Amém. Aí você vai e faça. Amém. Então isso nos ensina de novo que não podemos tomar o que nós pensamos que seja o melhor, ou que o homem pensa que seja o melhor. Temos que tomar o caminho que Deus tem dito que é o melhor. Veja, portanto, seguir a palavra do Senhor é sempre melhor. O profeta dizendo:
seguir a palavra do Senhor é sempre melhor. O próprio irmão Branham dizia: olha, não creio em mim, creio no assim diz o Senhor, creio no que Deus está dizendo. Tome o caminho que Deus falou. E em seu fracasso, descobrimos que ele fugiu da face de Faraó ao deserto, onde ele se casou com a filha de Jetro, Zípora, e então depois de se casar com ela, ela lhe deu um filho, Gerson. Então ele se instalou quieto, tranquilamente, assim, no negócio de ovelhas. Mas um dia, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu o clamor de Moisés. Deus não tem compromisso com homens. Deus tem compromisso com a sua igreja. Amém. Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a igreja. Eu sou parte da igreja. Compreende? Deus nunca levanta um povo para um homem. O profeta disse: Deus não faz isso. Deus levanta um homem para o povo. Amém. Porque Ele quer. Ele disse: eu levantarei pastores. Ele disse, Isaías, você vai ver lá, parece que capítulo 23 a seguir. Eu levantarei pastores de acordo com o meu coração, diz o Senhor. Aleluia. Então veja bem, ele ouviu um dia o clamor do seu povo, e Deus se lembrou que ele tinha um pacto com aquele povo, não com aquele homem, não com Moisés. Não simplesmente isso, mas ele se lembrou que também que tinha um servo a quem ele tinha chamado e tinha escolhido. Veja a preocupação de Deus com o homem. Aí ele lembrou: aí eu tenho um homem lá. Aí ele lembrou. Veja que o foco de Deus não era o homem, era o povo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Não é isso que diz na Êxodo capítulo 4, 3 e 4. Aí ele lembrou: eu tenho um homem lá, vou usar ele. E ele tinha um pacto com aquele servo. E Deus nunca mudará seu pacto, nem mudará seus desejos, nem mudará nada. Ei, glória, eu gosto disso, né? Deus não vai mudar nada. Deus sempre cumprirá suas promessas. Ainda que Moisés houvesse falhado, ainda que Moisés houvesse feito o que era errado, ainda assim Deus cumpriu o seu pacto. Quando Deus chama um homem para fazer algo, ele tem que fazer aquilo. Simplesmente tem que fazê-lo. O que Moisés fez? Ele foi enviado para o Egito. Depois ele vai, larga tudo lá, larga a igreja lá e vai embora, vai lá para o deserto. Fica lá pregoando lá para o deserto. Mas parece que a Bíblia tem que estar se cumprindo, né? Usualmente o homem que Deus chama é o homem que está tentando correr dele. Esses que, eu quero ser pastor, eu vou ser pastor, eu tenho que ser pastor, eu vou estudar para ser pastor, e não tem como, mas vai para o seminário e pega o diploma: olha, eu sou pastor. Quando Deus busca um homem, geralmente aquele homem está correndo daquele compromisso, daquele ministério. Então veja, está tentando correr dele. Moisés e Paulo e outros diferentes tentaram escapar da chamada, mas encontramos aqui que Deus, apesar de todo o fracasso que Moisés tinha cometido, ele ainda tinha sua mão sobre ele. Aleluia! Tem fracasso, tem falha, tem erro, tem, mas se é chamado por Deus, a mão de Deus vai estar sobre ele. E ele o chamou para ir fazer seu serviço. E ele teve de ir, porque era a comissão de Deus. Amém. Ainda que eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Amém. Eu vou ficar só aqui, né, nesse parágrafo, porque teria muito mais coisa.
Agora, na ausência de Moisés, esse é o grande problema. Quando ele subiu ao Monte Sinai para receber ali as tábuas da lei, ele ficou ali mais tempo do que o povo esperava. E o povo chegou a pensar que ele já havia morrido por lá. Não, nós temos que fazer um outro Deus para nós. Prova que eles estavam olhando Moisés como um Deus. Fazer outro Deus. E fizeram ali um bezerro de ouro. Embora houvessem outros homens ali, Arão, Ur, Josué e muitos outros, estavam lá juntos. Tanto é que Deus depois comissionou Josué para prosseguir com o povo e levá-los à terra prometida. Mas eles procuraram, uma maneira mais simples, mais fácil. Vamos fazer aqui um Deus para nós. Isso tem ocorrido e tem acontecido e continua acontecendo. Saul, por exemplo, foi a escolha do povo para ser o rei de Israel. Mas Davi foi a escolha de Deus. Amém. Aleluia. Mas logo Davi, eu não vou ler a mensagem não, mas é interessante demais. Logo Davi, escolhido por Deus para ser rei de Israel. Jessé, pergunta Samuel, tem mais alguns filhos aí? Esses aqui Deus não aceitou para ser rei, não. Eles são fortes, robustos, bonitos e tal. Daria certinho com a coroa do rei, mas Deus não escolheu, não. Você tem mais algum varão aí? Acabaram-se os mancebos? Tem um, mas esse a gente nem conta, né? Esse está lá no campo, pastoreando ovelha. O que é? Ovelha, pastoreando. Chama ele. Quando chegou diante de Samuel, Deus disse: é esse. É todo, né? Davizinho, coitado, chegou assim. Você foi dispensado do quartel. Eu não sei se é pelo porte físico, eu não sei, né? Ou é porque Deus mesmo que não queria que você fosse. Mas talvez você era muito mais robusto do que Davi. No entanto, Deus fala para o profeta: unja ele, é esse. Foi um espanto geral, até para Jessé, o pai de Davi. Mas ele: não, eu quero é pastores mesmo. Está pastoreando ovelha, esse é pastor. Aleluia. Já é uma característica, já é um sinal. E logo vem Samuel e derrama o azeite sobre sua cabeça, ungindo o novo rei de Israel. E o profeta diz que Deus não escolhe, o povo escolhe pela aparência, mas Deus escolhe pelo caráter. Amém. A escolha de Deus é diferente da escolha dos homens. Os homens escolhem pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Deus olha o que está lá dentro. Deus te escolheu não é pela sua aparência. Deus te escolheu não é porque você é muito santo. Deus te escolheu não é porque você é muito religioso. Deus te escolheu não é porque você é rico, não é por nada disso. Não é porque você tem estudo, não é porque você... Não, Deus te escolheu porque no seu coração há uma semente predestinada de Deus. Glória a Deus. Nós somos os últimos eleitos. Somos os rabiscos, né? Os rabiscos. Nós temos o caráter de Cristo, diz o profeta. O irmão Branham disse: nós temos o caráter de Cristo. E é isso que Deus vê. É o seu caráter em nós. Caráter é o que marca, sinal, natureza, qualidade. Isso está no seu coração. Paulo disse em Gálatas 6, verso 17: olha, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ei, glória! Você traz marcas. Deus te marcou. Você está marcada por Deus, irmão. Você está marcado por Deus. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem vai a Ele tem a marca dele. Você
vivo para a palavra, porque você tem a marca de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém. Eu não sei se daria tempo só para ler uma coisinha aqui na mensagem Homem Correndo da Presença do Senhor, parágrafo 126, 129, só um pedacinho aqui. O profeta disse assim: olha, o seu lugar é no altar, filho. Ei, glória. Irmã, irmão, o seu lugar é no altar de Deus. O altar não é só aqui, não. O altar é espiritual. Aleluia. Não tem jeito de escapar disso. Quando Deus chega a ir atrás de você, é melhor você desistir e ir em frente. É só isso. Aleluia. Lembre-se, Deus estava na barca, Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe, em todo lugar que ele virava, que é Jonas lá no peixe, Deus estava ali. Amém. Onde você for, Deus estará ali. Amém. Tenha sabedoria para ir em lugares que Deus pode estar. Porque onde você for, Deus não vai te deixar ali sozinho. Deus vai estar ali com você. Veja, Deus aí estava e simplesmente continua perseguindo a pessoa. Começa a correr de Deus, né? Em vez de ir para Nínive, vai para Tarso. O que você está esperando? Nós cremos que a vinda do Senhor está próxima. E Ele vai ter uma noiva. E ela pronta. E não queremos nada de navio para Tarsis nenhum. Vamos para Nínive. Vamos para a glória. Amém. Isso mesmo. Vamos para onde Deus vai nos abençoar. Amém. Você deve ir, você deve caminhar, você deve estar em lugares que Deus pode te abençoar ali. Amém. E isso é o que queremos fazer, ficar na presença de Deus. Você quer permanecer na presença dEle? Quantos querem permanecer na presença de Deus? Vamos ficar de pé nesse instante. Só para terminar, ficar na presença de Deus, com os nossos corações, com nossas mãos, mas nossos corações diante de Deus. Até que Ele nos tenha preparado completamente assim, com seus raios da sua glória e sua bondade em nós, amadurecidos. É aquilo que temos que ser, tornando realidade, veja, e a ponto de podermos mostrar a outros que Jesus Cristo vive. Oh, que coisa! Queremos crer nisso. Lembre-se, onde Jonas foi, Deus estava no barco, Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe. Ele continuou a estar junto a Jonas até que a sua perfeita vontade foi feita. Isso mesmo. E se algum dia for atrás de você, talvez você se esquive aqui, se esquive ali, mas você estará infeliz até voltar e fazer aquilo que começou a fazer para Ele a princípio. Está vendo? Não vá correr da presença de Deus. Irmã, irmão, guarde isso. Não vá correr da presença de Deus. Encare isso, diz o profeta. Você crê que é a verdade? Então, se for a verdade, vale a pena viver para isso, morrer para isso, qualquer coisa. E se Ele já vindicou a você que é a verdade, então não podemos correr disso para lugar nenhum. Ele estará ali mesmo, justamente da mesma forma. Não se pode correr. Não se pode. Somos os últimos rabiscos. Somos os últimos eleitos. Se queremos correr, corramos para os braços do Pai.
Saber da hora que nós estamos vivendo é uma hora que exige corrermos mais para a presença de Deus, vivermos na presença de Deus, andarmos na presença de Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Com a cabeça. All things are possible, only believe. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power